Oh glória, você pode dar glória a Deus? Então vamos lá. Qual é a mensagem? A mensagem é: Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Quando nós abrimos aqui Colossenses, nós vemos que o apóstolo Paulo escreveu esta carta quando ele estava na sua primeira prisão em Roma. Ele escreve esta carta endereçada lá à cidade de Colossos, alguns falam Colossos, tanto faz, para os irmãos da igreja de Colossenses, os irmãos colossenses que estavam lá servindo ao Senhor, porque uma heresia estava adentrando no meio cristão e estava tentando tirar a prova, o fato concreto, irrefutável, de que Jesus é Deus. Então queriam dizer que Jesus não era Deus, não, que Jesus era um homem iluminado, que Jesus era, quem sabe, um profeta, que Jesus era alguém que Deus usava, mas que ele não era o Filho de Deus e Deus, por conta dele ser encarnado como homem. Então Paulo, ele vai escrever a estes irmãos e vai reforçar a fé destes irmãos, ele vai incentivar estes irmãos a ficarem firmes em Jesus e não duvidarem de que eles estavam servindo verdadeiramente Deus, servindo o Filho, estavam servindo o Pai e também ao Espírito Santo, porque os três é um é três. E Paulo então vem trazer esta carta para poder incentivar esta igreja, para poder alicerçar mais ainda a fé e a esperança dessa igreja. E quando ele faz isso, ele vem trazendo nos 4 capítulos dessa carta, ele vem evidenciando: Jesus é o centro de tudo, Jesus é o motivo de tudo, Jesus é a causa de tudo, Jesus é o principal nas nossas vidas. E isso é interessante, irmão, porque se você olhar aí no capítulo 1 e no versículo de número 16, já começa nos ensinando isso. Lá está escrito assim: porque nele foram criadas todas as coisas. Porque nele foram criadas. Olha, interessante, está usando aqui a palavra criar, criação, e criador só Deus o é. O diabo não cria nada, ele copia. Eu e você não criamos nada, nós recriamos em cima de uma matéria-prima que já está criada. Por exemplo, o homem criou o pneu, mas ele precisou usar a matéria da borracha, já estava feita por alguém antes. Você vai lá e cria um banco, mas alguém foi lá e criou a árvore. Se não criasse a árvore, você não conseguiria fazer o banco de madeira para as pessoas sentarem, ou a mesa, por exemplo. Então nós conseguimos fazer da forma, ou recriar coisas, mas partindo de algo que já existe antes. Ou alguém aqui tem o poder de criar algo do nada? Não temos esse poder, porque só Deus é o verdadeiro e único Criador de todas as coisas. E aí Paulo vai dizer aqui no verso 16, porque nele que? Em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, ou seja, nele, em Jesus, do nada veio tudo, do não existente passou a existir. Este é o poder do Cristo que eu e você servimos. Ele tem o poder de pegar o nada e fazer virar tudo. Olha para mim, ele tem o poder de pegar aquilo que não é e fazer ser. Ele tem o poder de abrir onde ninguém acha que vai abrir. Ele tem o poder de fechar onde ninguém imaginava que ia fechar. Ele tem o poder de cicatrizar, de curar, de levantar, de restaurar, de abençoar, de transformar, de converter. A mudança que Jesus faz na nossa vida, ninguém consegue fazer.
nem que você queira muito mudar a si mesmo e se esforce, mas a verdadeira mudança só Jesus pode fazer em você. Aleluia. Se eu perguntar aqui, quantos ex alguma coisa tem no nosso meio? Todas as mãos se levantariam, na maioria aqui, com certeza. Se eu perguntasse aqui, tem um ex-drogado, mão se levantaria. Tem aqui um ex-cachaceiro, mão se levantaria. Tem aqui um ex-drogado, mão se levantaria. Tem aqui um ex-prostituto, prostituta, mão se levantaria. Tem aqui um ex-traficante, um ex-bandido, um ex-ladrão, um ex-furtador, um ex-mentiroso, um ex-enganador, um ex-isso, um ex-aquilo. Com certeza várias mãos se levantariam. Tem aqui alguém que pode não ter matado, roubado ou tipo de coisa, cometido algum crime, mas lá dentro da sua mente matou muitas vezes, lá dentro dos seus pensamentos assassinou muita gente. Pode não ter praticado, mas com a mente fez, com a mente desejou. O ódio estava dentro do coração, as trevas reinavam, desejava o mal, tinha inveja, tinha olho gordo, desejava as coisas dos outros. Todos nós andávamos nas trevas, todos nós éramos escravos do pecado, todos nós estávamos caminhando para o abismo, mas um dia a luz raiou no meio das trevas. Um dia Ele apareceu na minha e na sua vida, e Ele nos transformou, nos libertou, nos sarou, e Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, apagou os nossos pecados, aleluia, e nos tornou santos e inculpáveis pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Pastor, eu estava esperando uma autoajuda. Não, aqui é cristocentrismo. Esse púlpito aqui não prega autoajuda, esse púlpito aqui prega Jesus é o centro, Jesus é o importante, Jesus é quem reina em nossas vidas. Oh, irmão, eu sinto a presença dEle na pessoa do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. A Escritura vai nos mostrar, por favor mantenha o verso 16 na tela. A Escritura vai nos mostrar que nele foram criadas todas as coisas. Sabe o planeta que você está aqui hoje? Foi criado por Ele. Sabe o sol que você vê nascer todo dia? Foi criado por Ele. Sabe a lua que você vê de noite? Foi criado por Ele. Sabe a nuvem que você vê sobre o céu? Foi criado por Ele. Sabe o mar que você vê lá na praia? Foi criado por Ele. Sabe a terra, as plantações, as árvores, as mais lindas paisagens foram criadas por Ele. As montanhas foram criadas por Ele. Os animais foram criados por Ele. Os pássaros que têm cantos lindos e a sua penugem, as suas penas, tem pássaros que parecem uma obra de arte, porque as suas cores são tão lindas, tão diversificadas. Pássaros de todo tipo, aves de todo tipo, animais de todo tipo. A cobra, a gente já tem um pouco de meio assim com ela por conta da história de Satanás, mas tem cobra que, se você olhar, ela é bonita pela sua cor, pela sua exuberância, pela sua postura. Eu estou falando do animal. Então você veja, quem fez tudo isso? Quem criou tudo isso? Foi Ele. E sabe, você, mesmo que tenha dois dentes, o atacante e o zagueiro, mesmo assim, você é uma criação dEle, e você é a imagem e coroa da criação de Deus. Então você olha, observa, e você vai analisar que Ele criou todas as coisas. Aí chego e fico me perguntando, missionário Sidney, se Ele criou tudo, e ele está o poder da criação é dele, por que nós seres humanos, falhos como somos, criamos problemas e dizemos que Ele não é capaz de resolver? Temos às vezes situações difíceis na nossa vida, no nosso dia a dia, e quando olhamos para Ele, o Criador de todas as coisas, todas as estrelas, todo o universo, tudo que existe, tudo que se move, tudo que respira, tudo criado por Ele,
E aí às vezes a gente olha para ele e pensa assim, ele não vai resolver essa causa, ele não vai solucionar essa situação, ele não vai colocar a mão dele e me dar vitória. Por que não? Se ele é o Criador. O que é mais difícil? Ele curar você ou ele criar as constelações do universo? O que é mais difícil? Ele te dar a vitória ou ele tem que fazer cada anjo e colocar cada regra e cada hierarquia sobre os serafins, sobre os querubins, sobre os arcanjos, e organizar todo o céu, organizar os céus que existem, o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu? O que é mais difícil? O que é mais complicado? Quando Jó vai questionar o seu próprio nascimento, ele se apresenta para Jó e ele fala: vou lhe perguntar e você vai me responder. Onde você estava quando eu coloquei os firmamentos? Onde você estava quando eu criei todas as estrelas e chamei cada uma batizando pelo seu nome? Segundo aqueles que estudam a astronomia, que é o estudo do universo, segundo, se você perguntar para algum astrônomo e dizer: olha, quantas estrelas tem no universo? Ele vai responder para você: aproximadamente 9 bilhões. Mas ninguém acerta o cálculo, porque ninguém foi lá contar uma por uma. Mas segundo esse pessoal que entende e estuda o universo, fala que aproximadamente 9 bilhões de estrelas. E a Bíblia diz, lá no livro do profeta Isaías, que o Senhor batizou cada uma pelo nome, e quando a chama, ela se apresenta perante ele. Aí eu lhe pergunto, o que é mais difícil? Criar 9 bilhões de estrelas e batizar cada uma pelo nome, ou te dar vitória? O que é mais complicado? O que exige mais esforço da parte de Deus? O que exige, assim, entre aspas, não que Deus tenha esforço, porque Ele é Espírito e não se cansa jamais, mas apenas para ficar mais fácil para a gente entender, o que é mais difícil para Deus? Ele tem que calcular a física, Ele tem que calcular a matemática, Ele tem que calcular tudo. Por quê? Porque nenhuma estrela pode esbarrar na outra, nenhuma constelação vai interferir na outra. Você já imaginou? Nós estamos numa parte chamada Via Láctea, e dentro da nossa constelação está o nosso Sol, está o nosso planeta e outros mais, e nós estamos nesse vazio do universo. Eu te pergunto, cadê o cabo de aço que está segurando tudo isso? Eu te pergunto, cadê a coluna que está mantendo tudo isso, Wellington? Eu te pergunto, cadê a estrutura que não deixa a gente sair vagando pelo universo aí, e qualquer hora a gente entrar em colisão com outra constelação, a gente não entrar em colisão com outro planeta? Por que Marte, Saturno, Plutão, Vênus, de repente não sai da sua órbita e vem direto contra a Terra e acaba, explode tudo isso aqui, nós vamos tudo para o ar? Por que isso não acontece? Por que cada coisa se mantém no seu devido lugar, cumprindo a sua devida função, obedecendo a uma ordem que ninguém consegue decifrar de onde veio, e aí um bando de gente fica falando que é fruto de uma explosão, que é fruto do acaso? Como pode ser fruto do acaso um planeta bem colocado no meio de uma constelação que tem mais de 9 bilhões de estrelas, e esse planeta não cai no espaço do universo, não viaja pelo espaço do universo, se mantém na sua gravidade, se mantém na sua única órbita, gira em torno de si mesmo para virar dia e noite, e gira em volta do Sol para dar os 12 meses do ano? Isso não é fruto de uma explosão, isso é fruto de criação, e Criador só Deus, e todas as coisas foram criadas por Ele. Se você concorda com esse Criador, levante a sua mão e glorifique o nome dEle nesta noite. Aí você observa um Deus tão extraordinário.
Se você quisesse romper para conhecer todo o universo, digamos que você quisesse sair do ponto inicial, caso alguém soubesse onde começa, porque ninguém sabe, mas vamos supor que alguém soubesse onde o universo começa, e você saísse do ponto inicial e fosse até o ponto final, porque não sei se você sabe, uma coisa eles descobriram, que o universo é limitado, ou seja, ele tem começo e ele tem fim. Às vezes olhamos, principalmente filmes, pensamos, o universo parece que nunca tem fim, mas tem. A questão é que ninguém sabe onde é o fim, e muito menos o começo. Mas chegaram a essa conclusão, e aí perguntou, quanto tem aproximadamente o tamanho do universo? E o astrônomo disse, cerca de 90 bilhões de anos-luz. Ou seja, se você quer conhecer o universo inteiro, você tem que começar no início, viajando à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Viajando na velocidade da luz, você vai começar, e quando você terminar, chegar no ponto final do universo, vai ter passado 90 bilhões de anos. Ou seja, nem farinha sua vai existir. Eu não conheço ninguém que viveu tanto tempo assim. E a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, que ele mede o universo com a mão. Agora você imagina o Deus que nós servimos. Você imagina o Deus que servimos com a mão. Ele mede o tamanho do universo. Um Deus tão grande, isso é um grande mistério. Um Deus tão poderoso, que ele sai do seu trono, que ele sai do céu dos céus, e ele de uma maneira inexplicável, ele se diminui, 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 até ele ficar do tamanho de uma pequena sementinha, e o Espírito Santo colocar ele dentro do ventre de uma virgem, e ele nasce, e aquele bebê que está naquela manjedoura, aquela coisa inofensiva no aspecto de bebê, que todo bebê é muito frágil, e aquele bebê é o Criador de todas as coisas. Você já parou para pensar num negócio desse? Isso é um mistério extraordinário. E ele se fez carne e habitou entre nós. João 1 vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele estava com Deus, ou seja, ele é o Criador de todas as coisas. Volta lá no verso 16, que lá vai dizer mais. Lá vai nos ensinar ainda, lá em Colossenses 1,16, ainda vai nos ensinar o seguinte, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Você já parou para pensar? Visível nós temos o universo, visível nós temos aqui o nosso planeta, visível nós temos a água, as árvores, os animais, os alimentos, visível tem eu e você, visível tem aí a Via Láctea, etc, como eu já falei. E o invisível, o mundo espiritual, os anjos que nós nunca não vemos, a não ser que Deus permita que a gente veja, e o mundo espiritual, o céu de glória, a Jerusalém celestial que foi vista por João lá no Apocalipse, as coisas invisíveis que não fazemos ideia de como é, do que foi criado, de que maneira, por que é visível, por que eu tenho o invisível, não sabemos. Quer um exemplo? Alguém aqui já viu a alma de alguém? Alguém aqui já viu e já tirou uma foto, uma selfie do espírito de alguém? Por acaso você já viu o espírito da sua mulher? Por acaso você já viu o espírito do seu marido? Mas existe, e está morando dentro de você.
Na verdade, a Bíblia vai dizer que nós não somos um corpo que tem alma e espírito, nós somos um espírito que tem alma e corpo. Ou seja, a sua verdadeira identidade não é o seu corpo, é o seu espírito. O teu corpo é apenas a roupa que o teu espírito está usando. Agora é interessante que a Bíblia vai dizer que quando o arrebatamento acontecer, em um abrir e fechar de olhos, num pisco, ou seja, 7 milésimos de 1 segundo, assim será o arrebatamento da igreja. 7 milésimos de 1 segundo. Não dá tempo de arrumar a casa, não dá tempo de correr atrás e se arrepender. Ou seja, dia de estar salvo é todo dia, dia de pedir perdão é toda hora, dia de entrar na presença de Deus é 24 horas, porque não vai dar tempo. Vai ser em 7 milésimos de 1 segundo. A palavra grega é pisco, e a Bíblia diz que quando isso acontecer, aquilo que é corruptível vai se transformar em incorruptível. A carne vai ser transladada num corpo glorificado. O Criador ama tanto você, o Criador se importa tanto com você e comigo, que até o nosso corpo Ele não vai deixar para trás. Tanto o meu espírito quanto a minha alma e também o meu corpo subirão no arrebatamento da igreja. Oh, glória a Deus! Quem vai ser arrebatado e crer no arrebatamento, diga glória a Deus. Ele é o Criador e Ele criou, está lá, todas as coisas que há nos céus, plural, não é um céu só. Você tem que olhar para o detalhe. O versículo diz céus, plural. Não existe um céu só. Que isso, pastor? O senhor está doido? É heresia? Não, eu explico. Primeiro céu, céu atmosférico, o azul que você vê todo dia quando você acorda e vai sair para trabalhar. Esse chama-se primeiro céu. Segundo céu, a Bíblia chama de nebulosas. É o universo, que não é azul, é tudo negro e tem as estrelas, os cometas, os planetas. Esse é o chamado segundo céu. E onde é o terceiro céu? A Bíblia diz que Paulo foi arrebatado até lá. Paulo fala, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas conheço um homem que foi arrebatado e subiu até o terceiro céu. E viu coisas inefáveis que não há vocabulário para descrever. Paulo não conseguiu, com toda a sua capacidade, com toda a sua envergadura intelectual, porque era um homem muito intelectual, não conseguiu verbalizar e muito menos escrever as coisas que ele viu no terceiro céu. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que em Jesus Cristo todas as coisas foram criadas nos céus. Jesus participou da criação desse céu azul de todo dia. Jesus participou da criação do universo. E Jesus participou da criação do terceiro céu. Antes do terceiro céu existir, Jesus já existia. Visíveis e invisíveis, tudo por Ele, tronos, dominações, principados, potestades, sabe o que isso quer dizer? Governos, autoridade, tudo está nele, tudo converge para Ele, Ele é o centro de tudo. Jesus é o centro inclusive da Bíblia. O Antigo Testamento inteiro ficou falando que Jesus ia vir. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, o Messias vem, o Messias vem, o Messias vem. O Antigo Testamento é conhecido como o Cristo das profecias. O Novo Testamento é conhecido como o Cristo que já veio. Ele veio, Ele veio, Ele veio, se cumpriu, Ele veio, Ele esteve aqui, Ele esteve conosco, o Emanuel, o Deus conosco. Ele morreu, ressuscitou, está vivo para todo sempre. E o final do Novo Testamento está dizendo: em breve Ele vai voltar.
Irmão, se você olhar de Gênesis a Apocalipse, os 39 livros do Antigo, os 27 livros do Novo, você vai olhar todos eles e você vai ver todo o tempo dizendo: Jesus, 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 Jesus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: o Espírito Santo nos deu este livro não para que eu e você fôssemos psicólogos de Bíblia, não para que eu e você fôssemos terapeutas de Bíblia, não para que eu e você fôssemos médicos de Bíblia. O Espírito Santo nos deu isso aqui para falar: Jesus, Jesus, Jesus é o centro. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, prepara o homem para subir no céu, e em breve ele vai voltar. Irmão, levanta a sua mão em nome de Jesus e dá glória a Ele. Eu já estou quase terminando. É porque eu me empolgo. Aí alguém fala assim: o senhor não pode fazer isso, porque segundo a ética pastoral, a ética de púlpito, o senhor deve se posicionar no púlpito de maneira postural, e o senhor deve ter uma voz mais coloquial, e o senhor deve expressar o sagrado vernáculo dentro de uma boa didática, entendível do público que está lhe ouvindo. E caso o senhor sinta alguma coisa nas emoções, controle, segure, porque afinal o senhor está preletando para a plateia. Vai comer arroz com feijão e ovo, meu filho. Não tem como se segurar, não tem como recusar, quando você não conhece apenas de ler, mas você conhece de ter. Você conhece a presença, você conhece quando Ele está no ambiente, você sabe quando é Ele que está falando, movendo, operando, agindo. E tem um detalhe, meu queridão: eu sou pentecostal, eu não sou outra coisa. Eu respeito os tradicionais, eu respeito os neopentecostais, eu respeito os outros ais, mas eu quero lhe dizer: eu não sou assim, não fui chamado assim, e glória a Deus que eu sou assim. Quando desço daqui sou tímido, quando estou falando com alguém não consigo me expressar adequadamente, mas quando chego na tribuna Ele chega comigo. Aí, meu irmão, o cordeiro vira leão, aleluia, porque a presença é quase apalpável. Ele está em nosso meio. Ele está em nosso meio e eu glorifico o nome dele. Aí você pergunta: pastor, e o cansaço? Sumiu. Pastor, e o sono? Desapareceu. Pastor, e o fardo da viagem? Acabou. E o que o senhor está sentindo? Leve como uma pluma, meu filho. Sabe por quê? Porque o Espírito renova, o Espírito levanta, o Espírito edifica. Só o Criador sabe mexer no produto que Ele criou, meu filho. Só Ele sabe tocar, porque foi Ele que criou. Quando a gente tenta tocar por nós mesmos, às vezes dá tudo errado, mas quando você deixa para Ele tocar, dá tudo certo. Tudo converge para Jesus. Olha o verso 17. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Sabe o que quer dizer isso? Eu vou fazer um desenho. Imagine aqui, com todo respeito, que esta harpa é Jesus. E imagine que o meu lenço aqui são todas as coisas. Tudo que
que você puder imaginar de criado, visível ou invisível, está aqui nesse lenço. Aí, segundo esse versículo aí, é assim: Jesus é antes de todas as coisas. Antes que todas as coisas existissem, ele já existia. E por causa dele e por ele, as coisas passaram a existir. E ela subsiste por ele. Ou seja, a resposta do que eu falei no começo. Por que o planeta não cai? Por que as constelações não se batem umas nas outras? Por que não acontece um caos no universo? Por que nós ainda estamos aqui? Por que o mar não avança e toma conta de toda a terra, já que o mundo tem mais água do que terra e sempre está chovendo? Para onde vai essa água? Que não vem dizer para mim que evapora tudo, que eu não acho que evapora, não daria conta, porque ia subir, mas também ia ter que descer uma hora, não ia simplesmente sumir no ar. Como explicar um negócio desse, um planeta que pesa trilhões, ou sei lá, 4 trilhões, não sei o cálculo, de peso, e ele não cai no universo vazio, não tem nada sustentando, não tem nada segurando? Só que o versículo 17 responde, Valdeci. O versículo 17 diz: a terra está onde está por causa dele. As constelações giram certinha por causa dele. Tudo subsiste por ele. Ou seja, o equilíbrio universal, o equilíbrio de todas as coisas se mantém por causa de Jesus Cristo. Se não houvesse Jesus Cristo, não havia ordem. Se não houvesse Jesus Cristo, não havia organização. Se não houvesse Jesus Cristo, não havia tudo se mantendo no seu devido lugar. Ei, aprenda, aprenda, aprenda. Sem Jesus a tua vida vira uma bagunça. Sem Jesus tudo na tua vida cai em desordem. Sem Jesus tudo que é seu sai do lugar. Mas com Jesus Cristo na tua vida, tudo se organiza, tudo se mantém, tudo cumpre a sua devida função. Aprenda, a tua vida está direitinha, não é porque você é bonitinha, bonitinho, não é porque você é inteligente, não. A tua vida está indo legalzinha, é por causa dele, é por ele, é ele que está tocando, é ele que está estruturando, é ele que está mantendo, meus filhos. Ele criou, ele organizou. E eu acho isso lindo. Para terminar, é que até a igreja está aqui por causa dele. Verso 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. O princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Eu louvo a Deus por Paulo receber a inspiração de Deus para escrever isso. Sabe por quê? Porque ali Paulo está dizendo assim: a igreja é corpo e ele é a cabeça. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não é cabeça. Se você tentar ser cabeça da igreja, você vai ser decepado. Você vai ser decepada. Por quê? Porque a cabeça já tem lugar. E a cabeça da igreja é só ele, é só Jesus Cristo. Sabe o que isso quer dizer? A cabeça comanda todo o corpo. Ou você acha que eu mexo minha mão porque a minha mão está dizendo que ela quer mexer? Você acha que eu faço assim com o braço porque o meu braço está dizendo que ele quer fazer? Não, é o cérebro que está comandando. É o cérebro que dá as ordens para minha mão mexer, minha mão fazer isso, meu braço fazer isso, minha perna, meu corpo. Tudo vem da cabeça, o comando de todos os meus movimentos, de tudo que eu vou fazer. Tira o meu cérebro e o meu corpo vegeta. Tira o meu cérebro que vem o comando, tira a minha cabeça e o meu corpo não responde mais por nenhum gesto, não responde mais por nenhum movimento, não responde por mais nada, e ainda mais, nem vivo ele fica, ele morre. Agora, enquanto a cabeça está aqui, o meu corpo se movimenta, o meu corpo se alimenta, o meu corpo se cuida, o meu corpo se higieniza, o meu corpo se veste, o meu corpo obedece aquilo que a minha cabeça mandar. Aprenda,
Jesus na tua vida, Jesus sendo cabeça da tua vida, Ele cuida do seu corpo, Ele cuida da sua mente, Ele cuida do seu coração, Ele cuida do seu organismo, Ele cuida de tudo em você, para que Ele seja glorificado. O que isso quer dizer? Para de deixar outra pessoa ser a sua cabeça. Para de deixar o diabo ser cabeça do seu corpo. Porque se o diabo for cabeça do seu corpo, ele vai fazer do seu corpo o que ele quiser. E ele só quer matar, roubar e destruir. Pare de deixar que a depressão seja a cabeça do seu corpo. Porque enquanto a depressão for a cabeça do seu corpo, o seu corpo não quer nada. Ele só quer ficar deitado, desanimado, triste, uma tristeza inexplicável, uma tristeza que não tem motivo, um vazio dentro da alma, que ninguém conhece por quê, nem para quê, nem... Pode estar todo mundo bem, mas você não está. Se você deixar a ansiedade ser a sua cabeça, ela também vai dominar, e o teu corpo vai ficar sofrendo situações que nem estão acontecendo. Então, se você permitir, inclusive, pior do que depressão, pior do que ansiedade, pior do que o diabo, sabe o que é? Pecado. Se você deixar o pecado ser o teu cabeça, ele vai escravizar teu corpo ao pecado. E ele vai fazer do teu corpo uma marionete de pecado. E ele vai direcionar, e é ele que vai mandar. O pecado é que vai mandar no teu corpo. O pecado é que vai dizer para você se você deve ou não deve, faz ou não faz. E o pecado nunca diz não. A regra do pecado é sempre dizer sim. Mas se você colocar Jesus Cristo para ser o cabeça, entregar a tua vida a Jesus, receber Ele como teu único e suficiente Salvador, Ele vai perdoar teu pecado, Ele vai escrever o teu nome no livro da vida, Ele vai apagar as tuas transgressões, Ele vai expulsar tudo quanto é demônio, demônio nenhum vai tocar mais nada em você, Ele vai acabar com o pecado, porque Ele matou o pecado na cruz, Ele venceu o pecado na cruz. Então Ele tem poder para tirar o pecado, sim, porque João olhou e falou: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Ele arranca o pecado, e aí Ele vem com o Espírito Santo, aleluia. Aí olha isso que eu acho lindo, porque Cristo é o cabeça, e o teu corpo passa a ser templo do Espírito. Você já imaginou que extraordinário? Jesus sendo cabeça e o corpo sendo morada do Espírito Santo. Olha que diferença. E aí Ele vai santificar você, e aí Ele vai abençoar, e aí Ele vai te mudar, transformar, e você nem vai se reconhecer mais. As pessoas vão olhar para você e vão falar: você está diferente, porque tem um brilho em você. O que está acontecendo? Aí você vai dizer: é o cabeça. Que cabeça? É o cabeça da igreja, porque agora eu sou a igreja. E se você só é igreja se tiver Jesus como cabeça. Jesus não é cabeça do mundo. Mostra para mim no versículo que Jesus é a cabeça do mundo, de quem está lá no mundão, aprontando todas. Mostra para mim se Jesus é cabeça de quem não é igreja de Jesus. Não tem. Ele é cabeça da igreja. E para ser igreja, você precisa reconhecer: eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu não quero mais andar no pecado, eu quero andar em Jesus Cristo. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está lá em João 1,12. Então veja, é um poder extraordinário. Por isso que Jesus, Ele é o centro da Bíblia. Jesus é o centro da adoração. Por isso que eu fico aqui pegando no pé de vocês que louvam. Vocês podem me achar chato, vocês podem me achar implicante, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu falo mesmo. Jesus tem que ser o centro do seu louvor. O louvor não é para os irmãos, o louvor não é para os obreiros, o louvor não é para A, para B e para C, o louvor é para Deus.
Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Deus tem que ser o centro do seu hino, Deus tem que ser o alvo do teu cântico, seja no cantar, seja no tocar um instrumento. Deus tem que ser o alvo. Se Ele não é o alvo, pode ser cantor gospel, pode ser cantora gospel, pode ser que diabo que for, que Espírito Santo que for, que dizem por aí, mas não interessa, se não está batendo com o que a Escritura diz. Não estou nem aí se é famoso ou famosinha, isso não me importa, porque quem tem que aparecer não é o nome do cantor e da cantora, que tem que aparecer é o nome de Jesus Cristo. Deus tem que ser, sabe, irmão, nós estamos vivendo uma época, eu sei que eu vou ser até criticado aí na rede social, não tem problema não, não tenho medo disso não. Nós estamos vivendo uma época que tem alguns hinos que quando você ouve, ao invés de você sentir um gozo na alma, uma vontade da glória, uma alegria do Espírito, você sente a depressão. Você é uma melancolia, já começa no tom. Aquele tom melancólico, aquele tom parece que é um transe de hipnose. E parece que é bonito ficar fazendo esse teatro. Tá doendo, meu filho? O que está acontecendo aí? Que gemessão é essa? Tá doendo aí? Toma um cataflão, então vai orar para Jesus curar. Porque quando eu olho para a Escritura, a Bíblia vai dizer que adorar a Deus, adora com cântico, adora com alegria, adora com instrumentos, glorifica, alta voz. Lá está dizendo assim. Quando você vai olhar os cânticos bíblicos, há momentos em que o salmista está com a alma ali em dificuldade, e ele clama por socorro, e ele clama pela ajuda de Deus. Sim, há momentos ele fez uma oração em forma de canto, porque ele estava pedindo a Deus socorro, e ele estava apresentando para Deus a sua situação pessoal. É como você ir lá para o seu quarto, fechar a sua portinha, você não está dentro da igreja, você está dentro do seu quarto, e lá dentro do seu quarto você coloca lá um CD de um louvor espiritual, um louvor mais tranquilo, e lá você derrama a sua alma diante de Deus em oração. Você fala com Deus: Senhor, eu estou passando luta, Senhor, não tem sido fácil, Senhor, me ajuda. Aí você chora, aí você vai abrir o seu coração, você vai dizer: Senhor, tem hora que parece que o céu está de bronze, tem hora que parece que os inimigos vão prevalecer contra mim, tem hora que parece que eu não vou conseguir alcançar o que eu tanto desejo na minha vida. É um momento íntimo, é um momento pessoal, é um momento particular. Agora pega um momento em que a Arca da Aliança, junto com os sacerdotes e os levitas, estava em momento de culto, e vai lá olhar se eles estavam cantando musiquinha triste. Vai lá olhar se eles estavam cantando melancolia. Vai lá olhar se eles estavam tocando coisa errada. Não, você vai ver o povo adorando, exaltando, o povo salmodiando o Senhor, o povo se derramando na presença de Deus. Ou seja, irmão, você quer chorar, você é uma pessoa melancólica, tudo bem, faça isso no seu quarto, mas quando você estiver na casa de Deus, aqui está a majestade do Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo inteiro. Será que ele merece melancolia ou ele merece adoração, gratidão? Louvado seja o seu nome. Talvez você pode discordar de mim, eu respeito, você não é obrigado a pensar como eu, mas eu quero dizer que o centro do hino é Jesus. O centro do hino é Deus. Então na adoração ele é o centro, na Bíblia Jesus é o centro, na oração ele é o centro. Deus só responde oração no nome de Jesus. Pode orar bonito, mas se orar no nome do pastor Carlos não vai adiantar de nada. Mas pode orar até feio, mas se orar em nome de Jesus, Deus vai ouvir. Deus vai ouvir. Ele é o centro da oração, ele é o centro da palavra. A pregação é cristocêntrica, ele é o centro da oferta.
Você não oferta para homem, você oferta para Ele. Você contribui para a obra dEle. Ele é que é o dono da obra. Então a oferta é direcionada para Ele, o pensamento é para Ele, a mente é para Ele, a santa ceia é para Ele. Fique de pé, por favor. E para terminar, o que mais é para Ele? O culto. Vem, porque eu vou fazer o culto da chave. Eu vou fazer o culto que você vai sair com a chave. Olha aí o anjo com a bandeja. Irmão, o céu agora, eu não sabia que o anjo virou garçom. Deus tem tanta coisa para fazer que Ele vai pegar um anjo e fazer o anjo virar garçom, com bandeja na mão. Mostra na Bíblia. Para com isso. Isso é meninice, isso é coisa de falta de amadurecimento espiritual. Se você olhar, às vezes que Deus recorreu a um anjo, foi para missões muito específicas, missões sérias. Anjo não fica rodando por aí com bandejinha na mão, não. Tu quer chave? Tu quer não sei o quê? Anjo não faz isso não, meu filho. Anjo não faz. E outra, se você tem o Espírito Santo em você, para que tu quer um anjo? Tu tem o próprio Deus morando em você e tu quer conversar com um anjo? Eu não tenho nada contra anjo, anjo existe. E eles são ministradores a mando de Deus a nosso favor, está na Bíblia. Os anjos existem e eles trabalham a nosso favor. Porém, eu não adoro o anjo, eu não idolatro o anjo, eu não cultuo o anjo. O culto é para Deus. O culto é para o nome do Senhor. Você já viu que tem igreja que você vai e você fala assim: Jesus está aqui, o povo. O Espírito Santo está aqui. Olha, tem um anjo aqui. Oh, o anjo. Oh, glória. Ué, peraí. Fala que Jesus está ali, nada. Fala que o Espírito Santo está ali, nada. Aí fala que tem um anjo, a pessoa parece que vai voar. É o que estava acontecendo lá com o povo de Colossenses. Paulo falou: ó, esse negócio de culto ao anjo aí, pode arrancar do meio de vocês, porque o cabeça da igreja não é anjo, é Jesus Cristo. Aleluia. Quantos recebem esta palavra? Diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Diga: Jesus é o centro.